My name is Nude Bass. Ouvir Nujabes é como entrar num sonho bom. É um tipo de música que você sente antes de entender. Eu acho que existe todo tipo de artista na música. Tem esse pessoal que para o mundo inteiro com um passo de dança, a galera que adora fazer um espetáculo, e alguns outros que criam universos inteiros com suas músicas. Mas de vez em quando surge alguém que faz tudo diferente. Um cara que simplesmente moldou um cenário musical inteiro, fazendo suas músicas puramente para as pessoas sentirem elas. E que acabou não só se tornando uma das maiores influências na cena do hip hop, mas sendo referência até hoje, 15 anos depois da sua morte. Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu quero falar não só sobre um dos meus artistas favoritos, mas explicar o tamanho e o legado que o Nujabes tem até hoje. Yeah, man, I think he just wanted to take over the world with his sound, you know. relax. Here we go. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero mostrar um negócio rapidinho pra vocês. Vocês já imaginaram um jogo com mapas enormes espalhados pelo mundo, batalhas épicas focadas em ação, explosões e tudo isso usando vários veículos irados? Pois é, o War Thunder é tudo isso e muito mais. Bom, o War Thunder ele é um jogo completamente free to play, multiplayer, e o melhor de tudo é que ele é enorme. Nele você usa veículos aéreos, terrestres e navais, e por conta disso existem várias dinâmicas de combate diferentes. Isso aproveitando os vários mapas que se passam ao redor do mundo. Esse jogo não só captura perfeitamente essa escala e sensação dos campos de batalha, mas também por conta de todo o equipamento militar, você tem muitas opções de coisa para fazer aqui. Até porque no jogo existem tanques, helicópteros, aviões e até navios, incluindo várias máquinas icônicas e até protótipos do meio do século 20 até os dias de hoje. Sem contar que o jogo tem várias tecnologias bem intuitivas e maneirinhas de usar, como mísseis teleguiados, sistema de proteção ativo, visão noturna, bombas de fumaça, entre vários outros gadgetzinhos bem legais. Os gráficos, a física e até o visual do jogo são muito bonitos, isso é algo que eles vêm melhorando até nas atualizações atuais. E por conta disso, o jogo acaba sendo bem imersivo e a atmosfera realista só reforça aquela sensação de estar dentro de um blockbuster de guerra. Inclusive por causa do sistema único de dano no War Thunder, esse jogo nem precisa de uma barra de vida para os inimigos, porque basicamente cada tiro tem seu próprio efeito, seja desabilitar a esteira, imobilizar o inimigo, ou quando você finalmente acerta o tanque de combustível, eles explodem. Sem contar o modo raio-x do jogo, que é muito satisfatório. E aproveitando que eu tô aqui, recentemente o War Thunder recebeu uma atualização, a Leviathans, que adicionou várias coisas maneiras no jogo, como um novo helicóptero, navios, uma mecânica totalmente nova para parar veículos aéreos, onde você consegue controlar várias unidades de uma vez só, além dos mapas de Kuban e Berlim, que foram atualizados e remasterizados. E o melhor disso tudo é que, como eu já disse, o jogo é totalmente de graça e está disponível em praticamente todas as plataformas. Então você consegue baixar no PC, PlayStation e Xbox usando o link aqui na descrição. E baixando por aqui, jogadores novos ou quem não joga há mais de 6 meses, vai receber alguns bônus, como 100 mil Silver Lions, um decorador especial e muito mais. O jogo tem uma versão gratuita para celular também, dá para baixar tanto no Android quanto no iOS. Obrigado War Thunder por patrocinar esse vídeo, obrigado a todo mundo que vai dar uma moralzinha clicando no primeiro link da descrição, e sem vocês esse vídeo não aconteceria, até porque ele tá cheio de copyright e essa é a forma dele me render algo. Tamo junto. Ok, antes do vídeo começar eu queria avisar que tudo que eu tô falando aqui foi escrito com base no que eu sei, pesquisei e ouvi. Eu não sei nada de teoria musical, eu só gosto muito de ouvir música. Então assim, caso eu fale algo meio torto, sinta-se livre pra comentar e me corrigir. Eu pesquiso bastante pros vídeos aqui do canal, mas nem sempre eu tô certo. Dito isso, vamos pro vídeo. Para falar sobre o Nujabes, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Para ser um pouco mais exato, ali pelos anos 80. Quando a gente fala de hip hop, é fácil pensar logo em Nova York, Los Angeles, Atlanta, mas digamos que existe um lugar bem mais distante desses centros cabulosos. Em Shibuya, no coração de Tóquio, existe uma ruazinha chamada Urahara, que se tornaria o núcleo da cultura urbana no Japão e onde o hip hop apareceu pela primeira vez no país. Ali pelos anos 80, o hip hop foi começando a tomar forma entre os jovens japoneses por causa de várias influências. Seja filmes como, por exemplo, Beat Street ou Wild Style,
ou até o grafite, o breakdance, que explodiu pelo Japão porque era uma forma deles se expressarem. E naquela mesma época, alguns japoneses começaram a viajar para os Estados Unidos, trazendo não só a cultura do hip hop e rap nova-iorquino, mas também o estilo streetwear. E é aqui que eu apresento para vocês um dos grandes pioneiros do hip hop no Japão, que é o Hiroshi Fujiwara. But that was too soft. Ele foi um dos primeiros a trazer discos de hip hop, equipamentos de DJ e até referências de moda direto de Nova York para Tóquio. Não só tocando as músicas pra galera, mas influenciando muita gente a cair de cabeça nessa onda e consequentemente influenciando toda uma nova geração criativa. E tipo, Harajuku já era esse centro onde vários jovens iam, mas Urahara era o real berço do experimentalismo. Ali surgiram várias marcas que mudariam a história do streetwear, seja a Bape do Nigo, que em 2004 acabou lançando aquele moletom famoso que é todo camuflado e a cabeça é tipo um tubarão, a Undercover do Jun Takahashi, ou até a Good Enough do nosso mano Fujiwara. E assim, essas marcas não só absorvem a estética do hip hop americano, mas elas misturam várias referências japonesas, criando um negócio totalmente novo na época. Mas voltando pra Urahara, lá não era só sobre moda, era um estilo de vida, era atitude. Era simplesmente o lugar onde o underground japonês estava florescendo essa rebeldia, sabe? Eles se expressavam por meio do design, da música, mas no geral era arte. Enquanto isso, vários rappers japoneses começavam a se consolidar, seja o Rhymaster, que é uma música muito boa que autorou. Inclusive eu gosto muito que várias músicas deles têm essa vibe meio rádio, parece estar saindo de um rádio. O Zebra, que tem I'm Still Number One, por mais que ele não poste música há muito tempo, essa daqui é muito boa. King Ghidra, o DJ Crush, entre vários outros que começaram a dar voz pra toda uma nova geração de rappers japoneses. E eles não só rimavam sobre a vida deles, mas tem todo esse lance sobre as batidas, né, os beats japoneses, que tornam esse negócio muito místico e pra mim muito especial. Com o tempo a influência de Urahara simplesmente escapou do Japão. No começo dos anos 2000, o Nigo se juntou ao Pharrell Williams pra criar Billionaire Boys Club e começou a vestir uns carinhas tipo Kanye West, The Neptunes, Kid Cudi, e o streetwear japonês, que antes só rolava naquelas ruazinhas de Tóquio, casualmente se tornou algo global, que hoje em dia aparece em clipes, desfiles, collabs e até nas passarelas da Kenzo, que inclusive hoje em dia tem o próprio Nigo como diretor criativo. E apesar de toda essa fama, Urahara sempre se manteve como algo secreto, e eu acho que é porque a essência nunca foi sobre vender muito ou agradar o mainstream, sabe? A cultura do hip hop encontrou ali um terreno completamente vazio e meio que perfeito para florescer de jeito que só podia ter acontecido no Japão. Com toda essa atenção aos detalhes, o respeito, a estética e uma obsessão meticulosa por identidade que, assim, é meio que o que mais chama atenção aqui. Urahara deixou de ser só uma rua. Hoje em dia é um símbolo, é um ponto de convergência, onde o hip hop deixou de ser importado e começou a ser reinterpretado. É meio que a prova de que toda essa cultura urbana não tem fronteiras, ela meio que só precisa de espaço pra crescer. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Tá, mas depois disso tudo, o que exatamente é o hip hop? Vamos lá, o hip hop ele é um movimento cultural e artístico que surgiu na década de 70 no Bronx, em Nova York. E ele se manifesta através de 4 elementos principais, que é o rap, o DJing, o breaking e o grafite. Mas assim, o hip hop ele não é só um misturadão de todos esses negócios aí que eu falei. A principal tentativa do hip hop é dar voz para essas comunidades marginalizadas e meio que tentar de alguma forma promover a conscientização sobre questões sociais e culturais. Então o hip hop ele acaba se tornando uma espécie de plataforma de expressão, de resistência e identidade, sabe? Influenciando a música, a moda, a dança e a arte no mundo todo. Tá bom, mas antes de ir pro próximo tópico, eu queria só chamar alguém que manja de música pra complementar o que eu tô falando aqui, então eu chamei meu amigo Ive, e, enfim, vou passar a bola pra ele aqui. Oi gente, eu sou o Ive, pra quem não sabe eu sou produtor musical. Eu já vi bastante lo-fi e hip hop por aí, e por conta dessa minha busca eu sempre queria aprender mais sobre teoria musical e sobre músicas em si. Eu tenho conhecimento até que abrangente demais sobre esse assunto, mas não da cultura do hip hop japonês que o Flop disse anteriormente, mas sim da cultura que a gente conhece tradicionalmente.
Hip hop bem no começo era algo bem mais arcaico do que a gente imaginava, sabe? Até porque nessa época, como era um movimento bem pequeno, não existiam empresas que realmente queriam injetar dinheiros e fazer equipamentos realmente decentes para produtores. Quando o hip hop estava no seu começo, produtores só usavam toca-discos e mixers e muita mão. Quando eu me refiro a muita mão, eu digo que produtores nessa época tinham que literalmente se virar nos 30, porque eles tinham que saber muito bem como a música ia funcionar para conseguir transicionar bem entre uma ou outra. E como naquela época toca-discos era somente de vinil, algumas vezes eles decoravam onde a agulha ia parar pra conseguir transicionar bem. E tudo com o propósito de fazer aquela música soar bem pra todo mundo que tava ouvindo em volta. Somente nessa breve explicação que eu dei dá pra entender o tanto que o hip hop lutou pra conseguir ser o que é hoje. Pulando um pouco mais pra frente, nos anos 90 foi quando o boom bap explodiu. Nessa época, produtores como DJ Premier e J Dilla foram os principais aliados para o hip hop ser o que é hoje em dia. Esses produtores sendo considerados um dos produtores mais influentes de toda a história do hip hop. Com a influência que esses produtores estavam dando pro hip hop, empresas começaram a ver toda essa carência de equipamentos qualificados para aquele estilo. Foi quando uma marca japonesa chamada Akai, em colaboração com um designer americano chamado Roger Lin, criou o primeiro tanque de guerra de produtores de hip hop. E o nome dessa máquina se chama MPC 60. Hoje em dia ela é um equipamento bem ultrapassado, obviamente, mas naquela época aquilo foi tão funcional e tão importante para essa história, porque ela mudou o jogo completamente. Você não era mais obrigado a ter um disco de vinil para fazer as batidas. E aí que veio toda essa popularização das samples, porque ela tinha algo que mudava todo esse jogo, que era entrada de áudio. Mas aí você me pergunta, o que a entrada de áudio facilitaria alguém de conseguir samplear uma música? Então, quando eu digo que ela foi um tanque de guerra para produtores, eu digo que ela tinha muitas funcionalidades para produtores que ajudavam bastante nesse quesito. Nessa época, essa mesa tinha um botão de gravação, então você podia conectar uma entrada de áudio, botar aquilo pra tocar, gravar aquilo com o modo sample, que você iria ter uma sample de 5 segundos a 10 segundos, e você conseguia criar uma música a partir desses 10 segundos. Então, a partir dessa limitação do produto de conseguir só gravar 10 segundos, os produtores tiveram que usar a criatividade para criar batidas novas. E no que isso resultou? Resultou em arte. E isso é sample. Saindo um pouco do papo de samples, indo pra algo que foi bastante importante também do hip hop, que foi os scratch. O scratch tem um peso no hip hop e uma história bem bonita ligado também ao hip hop. Algo que nitidamente hoje em dia, só de você escutar, você já assimila ao hip hop. Aquele som riscado que os DJs fazem ao mover o disco de vinil pra frente e pra trás, fez produtores se destacarem mais naquela época, porque só sabia fazer aquilo que realmente era bom, sabe? Isso resultava em destacar trechos de músicas, mostrar habilidades técnicas nas batalhas de DJs e dar um toque autoral nas performances ao vivo. Tá, mas no fim, quem foi a primeira pessoa a descobrir os scratch? Eu falo. Reza a lenda que em 1970, o DJ Grand Wizard Theodore, nascido e criado em Nova York, tava treinando na sua casa com seus toca-discos, e quando a mãe dele entrou no seu quarto reclamando do barulho, ele pausou o disco com a mão, e enquanto tava com o fone na cabeça ainda, ele percebeu de um lado do seu ouvido o som que tava sendo reproduzido ali. E por acidentalmente uma falha técnica do próprio produtor, ele criou acidentalmente os scratch. Isso fez ele ficar extremamente conhecido na época porque ele trouxe um tipo de sonoridade que nenhum produtor tinha explorado naquela época. Isso rapidamente se popularizou porque era um som muito único que dava uma cara nova pro som. Muitos DJs começaram a usar isso e hoje em dia usou tanto que agora virou um dos pilares do hip hop. Então se hoje em dia você escuta um scratch ou um trecho de uma música que tá se repetindo, saiba que tem uma história realmente muito bonita por trás. Pessoas que tiveram que explorar limitações de equipamentos para conseguir trazer algo mais bonito sonoricamente. E é isso no fim. Eu espero que tenha te feito entender o que é samples, scratch e um pouquinho da cultura do hip hop. E eu sou o Ivy. Tchau, tchau e continue com o vídeo. Tá bom, mas o que torna o hip hop japonês algo tão especial e por que isso ficou tão popular no Japão? Durante os anos 80, o Japão passava por uma enorme crise de identidade. Ali no finzinho da década, a chamada Bubble Economy do Japão simplesmente colapsou, fazendo com que eles caíssem em um período chamado Employment Ice Age, ou seja, os empregos foram congelados. E durante todo esse período, vários jovens, inclusive alguns que estavam até formados, não conseguiam arrumar um emprego estável. E por consequência, acabaram perdendo aquela confiança nesse contrato social que ligava tanto as carreiras corporativas quanto o status social de toda essa galera. E essa falta de garantia de emprego crescendo cada vez mais em uma sociedade que meio que valoriza a disciplina e esse tal sucesso profissional, fez com que a maioria dos adolescentes e até recém-adultos ficassem nessa encruzilhada. Eles tinham educação, mas faltava oportunidade. Eles tinham expectativa, mas eles não conseguiam ir pra frente com isso. E meio que essa geração ficou conhecida como Lost Generation. E querendo ou não, eles meio que precisavam achar alguma forma de identidade. E é aqui que as subculturas começam a aparecer como formas de expressão para esses jovens, seja o thriller, o ganguru ou até o hip hop.
que veio com essa válvula de escape. Agora eles podiam desabafar sobre todas essas insatisfações sociais. Mas enfim, o ponto é, os DJs, os grafiteiros, os dançarinos podiam parar e aperfeiçoar suas técnicas, algo que inclusive é valorizado pela cultura shokunin. Para muitos jovens, o hip hop era mais do que só ritmo. O hip hop era uma espécie de resistência artística. Ele deu voz, estética, comunidade e propósito para um monte de adolescente perdido. E assim, mesmo vindo dos Estados Unidos, o hip hop tinha aspectos que conversavam com vários valores culturais japoneses. Seja essa obsessão com detalhe técnico, nos beats e o scratch, grafite, a dança, essa ideia de aperfeiçoar uma arte por repetição, que é a prática que ecoa conceitos como o shokunin, que eu acabei de falar, a valorização do underdog, que é basicamente o cara de baixo que se expressa, se reinventa e cria seu próprio espaço na marra, enfim, entre vários valores japoneses. O ponto aqui é que todo esse contexto fez o hip hop ser o que foi no Japão, e isso é só muito legal, porque assim, ver pessoas se expressando na arte, ainda mais com várias dificuldades, é um negócio que sempre me deixou muito feliz de ver, sabe? E nesse contexto, onde é nítido várias vivências que as pessoas simplesmente colocavam ali nas músicas, é só muito gratificante saber que isso existe. É muito maluco parar pra pensar como o hip hop japonês surgiu, e é mais maluco ainda parar pra pensar como o real assunto desse vídeo surgiu, e eu finalmente posso falar dele. Agora a gente vai pros anos 90, e eu quero apresentar pra vocês o Jun Seba. Eu dei um soco no braço do meu microfone. Na real, um pouco antes, 1974. Nesse ano, no dia 7 de fevereiro, um garotinho chamado Jun Yamada nasceu. E desde muito cedo, ele sempre teve influência na música. O pai dele, mesmo trabalhando na agência de táxi nacional, tinha sido um pianista de jazz amador. E por causa disso, acabou apresentando a música bem cedo pro Jun. No ensino médio, ele já começou a se aventurar na música, inclusive ele estudou design na Universidade de Nihon, mas voltando pra música, ele ia pra algumas festas de free soul, onde a rapaziada gostava de tocar alguns mellows ou grooves. E finalmente, nos anos 90, veio a virada de chave. O Jun Yamada virou um grande fã do hip hop. Desde boom bap, jazz, soul, mas principalmente o hip hop instrumental da Golden Era, que inclusive é meio que todo mundo considera como o período mais criativo e influente do hip hop, que durou mais ou menos ali entre 87 e 96 e tinha alguns artistas como o DJ Premier, Miles Davis ou o Pete Rock. Perdão pelo momento TDAH. Mas enfim, foi em 95, logo depois dele se formar, que ele fundou uma loja de discos em Shibuya chamado Bongo Fury Records, que mais pra frente virou a Guinness Records, onde basicamente toda a seleção da loja estava voltada pra muito longe de qualquer lançamento comercial da época, porque na verdade o que o Jun queria vender ali era o hip hop underground. Até porque nesse período que ele trampou na Guinness, ele tinha muito tempo pra conseguir explorar vários aspectos da música, e foi ali em 96 que ele começou a escrever para revistas de música assinando como Seba Jun. Fun fact, mas ele também já chegou a assinar como Dimensional Ball. Enfim, na Guinness ele também começou a produzir beats sozinhos e lançou sua própria gravadora, que é a Hideout Productions, que inclusive um dos primeiros lançamentos de vinil dele era um remix não oficial daquela música do Nas, One Love. Mas eu já falo da Hideout, o ponto é que a Guinness Records na época virou basicamente um paraíso para todo fã e cantor na cena do hip hop underground do Japão. Todo mundo queria ir lá
porque simplesmente tudo que o Seba apresentava era muito específico. Ele não só tinha um bom gosto absurdo, mas esse remix do Nas que eu falei é só o começo de tudo, porque ele pegava essa versão bootleg e colocava na seção do próprio Nas na loja. Então as pessoas pegavam, ouviam, acabavam curtindo e no fim perguntavam de quem era aquela música, porque não era a do Nas. O ponto aqui é que o Seba ele gostava de pegar as músicas e transformar em algo completamente novo. Tanto que esse exemplo do Nas é só um de muitos. E aí que a gente volta pra Hideout Productions, porque esse é literalmente o começo do que a gente viria a conhecer como Nujabes. Em 98, ele fundou a tal gravadora chamada Hideout Productions. E naquele mesmo ano, ele simplesmente lançou uma mixtape com 36 tracks chamada Sweet Stick Thing, Reload All Good Music From Old to the New. Que inclusive esse nome é uma referência ao álbum Honey do Ohio Players. Mas enfim, esse foi o primeiro trabalho assinado pelo Nujabes, que é basicamente Seba de um ao contrário. Mas o grande rolê é que é aqui que a carreira do Nujabes começa. Em 99 ele começou aí conhecendo vários artistas que seriam mega importantes nas coisas que ele fez. Seja o Verbal, que ajudou ele no End No Mystery, o Funky DL, que teve collab em Peoples Don't Stray, e mais pra frente ele conheceu o Substantial. If our future's right, then the present is an overcast, and we want it to be over fast, let's shine. Que era um rapper em ascensão nos Estados Unidos, e a parte mais legal aqui é que o Nujabes ficou completamente impressionado com as letras introspectivas e flow único dele, que se encaixava muito com o estilo melódico e jazzístico das produções dele. Foi aí que em 2000 o Nujabes simplesmente levou o Substantial pro Japão pela primeira vez para gravar e lançar as músicas dele com o selo da Hideout Productions. Yo, there ain't no happy endings, cause nothing really ends. When your life is over, another begins. And that's the way it works in the circle of life, balancing those good days with the times of strife. E bom, foi ali que em colaboração, os dois juntos lançaram um álbum de debut do Substantial, To This Union, A Son Was Born. Esse álbum abriu muitas portas pro Substantial ser reconhecido internacionalmente e, querendo ou não, também ajudando a espalhar o trampo do Nujabes pra fora do Japão. Ou seja, enquanto os dois se ajudaram, esse aqui foi o primeiro grande degrau para o que o Nujabes ia ser daqui pra frente. Em 2000 também ele conheceu o Shin-Gyo-Chu em Tóquio e acabou mostrando alguns beats pra ele, e foi ali que uma faixa em particular chamou bastante a atenção do Mano Shing. Era um beat que o Seba tinha feito pra um maninho chamado Pace Rock, e o Shing pediu permissão pra usar aquela faixa, e foi ali em 2001 que nasceu uma coisinha chamada Love Sick. Love sick like a dog canine sensitivity, developing this new theory of relativity, connecting a soul's resting in captivity, positive life sacrifice what it is to be. Que é basicamente a primeira faixa da Love Sick Exelogy, que não só é uma das obras mais populares e influentes do Nujabes, mas definitivamente é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. Eu amo como as 6 músicas meio que vão se complementando e se tornando cada vez mais complexas dentro de si. Também gosto bastante como cada parte tem meio que sua própria atmosfera, mas juntas elas têm essa evolução de sentimentos muito específica. Essas faixas acabaram se tornando uma espécie de saga musical sobre amor, perda, amadurecimento e a força da música como expressão. Mas para resumir, a Exelogy é quase como uma história de 6 capítulos. O primeiro é encantamento, o segundo complexidade, o terceiro conflito, o quarto reconciliação, o quinto aceitação e o sexto eternidade ou legado. E assim, essa série é considerada uma das coisas mais emblemáticas do hip hop underground, porque junta poesia, filosofia e a emoção de uma forma muito honesta. A primeira música foi lançada em 2001 e a última em 2015, e como eu já disse, elas meio que vão evoluindo, não só a letra, mas toda a melodia vai se construindo ao redor das 6 músicas e sei lá, é um negócio muito único. Inclusive, só pra não passar em branco, eu queria só cotar uma parte da Love Sick parte 2, que é...
Pode até parecer bobo, mas sempre me ajudou a me manter de cabeça erguida. Especificamente o The Rhymes Will Heal 'Cause I Believe in Music, que a tradução é "as rimas vão me curar porque eu acredito na música", é uma frase bem impactante pra mim. Como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, a música sempre fez bastante parte da minha vida, mas ouvir um rapper falando que as rimas vão curar ele porque ele acredita na música bate meio diferente. A música sempre foi um refúgio pra mim fugir dos meus problemas. E, de novo, pode parecer bobo, mas essa parte faz eu não me sentir tão sozinho. Em 2003, o Seba pegou e compilou várias músicas feitas na Hideout e fez um álbum, que no caso é o Hideout Productions First Collection. Em agosto daquele mesmo ano, ele finalmente lançou seu primeiro álbum de estúdio, o Metaphorical Music, e só... nossa. Em 2004, que inclusive é o ano que eu nasci, o Seba foi convidado para ser um dos contribuidores principais para a soundtrack de um animezinho chamado Samurai Champloo. Dirigido pelo Shinichiro Watanabe, que é só o cara que também fez Cowboy Bebop, Samurai Champloo era um anime muito diferente. Como o próprio nome já dá a entender, Champloo é uma comida típica japonesa que significa algo misturado, que, bom, como o próprio nome já diz, é uma mistureba de várias comidas. E acho que os samurais vocês já conseguem entender o que é. Mas o grande rolê aqui é que essa obra mistura tanto o Japão feudal com todo esse lance dos samurais, os contextos da época, com o estilo, cultura e batidas do hip hop, tornando não só esse anime muito único, mas fazendo o Champloo do nome fazer sentido, principalmente na trilha sonora, que trazia vários nomes fortíssimos do hip hop. Inclusive eu gosto muito que eles não só se limitaram ao Japão, mas também acabaram trazendo vários artistas americanos, fazendo esse anime, que por si só já é um grande contraste temporal e cultural, acabar tendo esse mesmo contraste na trilha sonora. Mas enfim, nessa soundtrack a gente tem uns nomezinhos como Fat John, que inclusive eu recomendo muito vocês ouvirem o álbum After Dough dele. Force of Nature, o Shingo-Chu, o Tsuchi, entre alguns outros que eu recomendo vocês ouvirem caso alguém tenha se interessado pelo que eu tô falando aqui. Sem contar que várias músicas desse anime ficaram bem famosas, não só o público adorou na época, mas por conta de todo esse contexto que eu já falei aqui nesse vídeo, várias delas acabaram furando um pouco a bolha, seja a abertura, Battle Cry, mas tem uma música em específico nesse anime que mudaria a carreira do Nujabes dali pra frente. E assim, eu acho que vocês não conhecem uma musiquinha chamada Aruarian, eu não sei pronunciar isso, eu acho que é Aruarian Dance. E assim, eu não sei se vocês sabem, mas essa música é muito especial. Como eu já falei antes nesse vídeo, o Nujabes gostava muito de pegar músicas e modificar elas. E com essa aqui, não foi diferente. Só que ele não simplesmente pegou uma música que já existia e modificou. Na real, ele não foi o primeiro nesse caso. A primeira versão dessa música foi lançada em 1899 pela Maurice Ravel, que no caso é a Pavane for Dead Princess. E foi aí que em 1939 a Mildred Bailey fez meio que um sample dessa música e acabou lançando a The Lamp is Low. E foi aí que em 1969 um brasileiro chamado Laurindo Almeida fez um cover de The Lamp is Low. Foi aí que em 2004 o Nujabes pegou essas três versões, pegou elementos de cada uma delas e fez
Aryan Dance. E eu não sei se vocês pararam pra pensar que é basicamente um século inteiro de história musical em uma música só. O Nujabes não só fez música, isso aqui é arte na sua forma mais pura e é só muito lindo, essa música é muito linda. Não é à toa que muita gente usa isso aqui como hopecore, tanto que vários vídeos de hopecore tem essa música, aquele meme do I Have No Enemies tem essa música, e é só muito maluco parar pra pensar como um negócio de 1899 até hoje fazem memes sobre, pelo menos uma fração disso. Mas enfim, eu só queria falar pra vocês esse fato gamer, quer dizer, esse fato musical do Nujabes. Ou seja, esse vídeo só existe por causa do Laurindo Almeida. É o Brasil. Em 2005, o Seba acabou lançando seu segundo álbum, o Modal Soul, e com o sucesso dele e do Samurai Champloo, ele se mudou pra Kamakura, que é uma cidade litorânea no Japão. E essa informação pode ser meio irrelevante pra esse vídeo, mas eu queria pontuar, porque pra mim isso é um negócio bem Nujabes. Dali até 2009 ele foi lançando alguns outros álbuns, e enfim, a Hideout foi produzindo mais álbuns de outras pessoas também. Mas nessa época acabou surgindo o Hideout Production Second Collection, o Modal Souls Classics, o A Son of the Sun, o Mellow Beats Friends and Lovers, o Soon It Will Be Cold Enough, entre outros. Bom, é aqui que eu falo a parte que eu menos queria falar nesse vídeo. No dia 26 de fevereiro de 2010, ele se envolveu num acidente de carro e ele não sobreviveu. Sei lá, é só meio triste falar disso. Esse é um dos motivos do porquê eu demorei tanto pra fazer esse vídeo. Esse vídeo tá engavetado há mais de um ano, pra quem não sabe. Sei lá, é só estranho falar disso. Mas enfim, eu não quero pesar muito o clima do vídeo, então vamos só continuar. Ele morreu em 2010. Depois da morte dele, o Shingo Chu terminou a exologia Lovesick. Infelizmente, com a morte dele, ele não conseguiu terminar o álbum Spiritual State, que era o que ele estava trabalhando até então. Mas com a ajuda do Pace Rock, Size Star, Substation, o Yama Hiroto e o Haruka Nakamura, eles terminaram esse álbum e ele é bem bom. No geral, o álbum fala bastante sobre perseverança e seguir os próprios sonhos. O Nujabes ficou bem famoso ali em 2010 pra cima, porque o lo-fi hip hop ficou bem famoso. Nessa época ele recebeu o título de pai ou avô do lo-fi, algo assim, e ele foi bastante comparado com o Jay Dilla nessa época, que por pura ironia do destino, eles fazem aniversário no mesmo dia. Só passando rápido aqui no vídeo, porque essa parte era pra ter uma participação, mas acabou não tendo, mas eu queria só pontuar que o Nujabes e o Jay Dilla não são os pais ou os avós do lo-fi. E tipo assim, eu até acho que eles têm alguma influência no que virou o lo-fi, mas pra ser bem sincero, eu não acho que seja algo nesse nível. Mas vamos lá, o Jay Dilla ele atuou ali mais ou menos entre os anos 90 e 2000, e ele ficou bem conhecido pelo seu uso inovador de samples e da Drum Machine Akai MPC 3000, criando não só aquelas batidas que tem aquele som meio cru e imperfeito, saindo até dessa grade perfeita, mas ele genuinamente fazia músicas muito boas. Um exemplo disso é o álbum Donuts de 2006, que foi feito enquanto ele estava no hospital e basicamente se tornou um marco. Ele é curto, fragmentado, cheio de texturas de vinil e samples de soul, que é basicamente uma estética que inspirou diretamente o lo-fi. Indo pro Nujabes, como eu já falei, ele curtia muito mesclar jazz, hip hop e música ambiente com batidas suaves e melodias melancólicas. Acho que os maiores exemplos disso é o Metaphorical Music e o Modal Soul dele. Indo pra cena do lo-fi, que é muito popular no YouTube, tendo até aqueles vídeos da menininha estudando, ou beats pra dormir, enfim, esse tipo de coisa. Grande porcento das músicas bebe fortemente da estética pioneira do Jay Dilla e do Nujabes. A maioria desses produtores mais novos adotaram o swing e as texturas cruas do Dilla e a abordagem melódica e emocional do Nujabes, misturando ambos os elementos e fazendo o que a gente conhece como lo-fi. E assim, mesmo que eles não tenham feito lo-fi de forma intencional, eles são vistos como os pais espirituais e grandes influências do gênero, o que eu acho muito errado. O grande ponto aqui pra mim é que por mais que eles tenham sim essa influência, eles não podem ser os pais ou os avós do lo-fi ou seja lá o que do lo-fi, porque eles faziam hip hop.
por incrível que pareça, de uma forma complexa. O lo-fi sempre foi conhecido por ser algo meio feito nas coxas, e a própria sigla significa low fidelity. Eu só quero dizer que lo-fi é uma coisa, hip hop é outra. Tanto o Dilla quanto no Jabs, eles botavam tanto carinho, esforço e alma naquelas músicas que eu acho completamente injusto falar que eles são os avós ou os pais do lo-fi. Eu não quero dizer que o lo-fi é ruim, porque não é, tem muito lo-fi bom por aí, mas eu acho que a partir do momento que uma pessoa tá querendo fazer algo específico, e esse algo específico não vai virar outra coisa, porque é aquela coisa desde o começo. O Nujabes amava o hip hop, por consequência ele fazia hip hop, e o Dilla a mesma coisa. Mas é isso, eu só queria complementar isso nesse vídeo. Infelizmente a pessoa que eu queria que falasse isso não conseguiu me entregar a parte dele a tempo. Eu tô tendo que fazer isso aqui meio correndo, mas enfim, vamos pro final. Mas eu acho que é isso. Eu espero de alguma forma ter passado um pouco do que eu queria transmitir pra vocês, e que se alguém tenha ficado curioso sobre quem é Nujabes e durante esse vídeo acabou conhecendo ele e tendo ido ouvir as músicas dele, eu acho que a minha missão aqui já vai estar cumprida. Meu intuito com esse vídeo não foi só homenagear uma pessoa que eu admiro muito, mas em tempos que a IA tá dominando tudo e simplesmente arrastando a cara da arte no asfalto, eu decidi vir aqui e mostrar um pouco de arte de verdade pra vocês. Nujabes ele foi muito influente pro hip hop no geral e muito importante pra mim durante os anos. Todas essas músicas que falam o tempo inteiro sobre esperança, passar pelos seus problemas, seguir seus sonhos, e tudo isso é só muito diferente pra mim. Eu acho muito maluco como o hip hop ele surgiu, mais maluco ainda como ele surgiu no Japão, e mais bizarro ainda como o Nujabes surgiu e revolucionou o hip hop. Pelo menos pra mim. Bom, se você chegou até aqui é porque você gostou bastante do vídeo, ou porque de alguma forma você se importa comigo. Queria falar que esse ano não foi um ano muito bom pra mim, não tá sendo ainda, mas eu vou tentar postar mais vídeos agora nessa retinha final do ano. Tem muita coisa acontecendo na minha vida desde o ano passado, mas eu espero conseguir continuar trazendo esses vídeos pra vocês que me fazem muito bem, e eu espero que também ajude uma galera aí. Esse ano eu consegui realizar um sonho de infância meu, que era ter 100 mil inscritos, e até agora não caiu a ficha, e eu me sinto um pouco culpado por isso. Eu acho que pra qualquer pessoa isso daria um mega gás, e a pessoa ia continuar produzindo vídeo, e caraca, a placa do YouTube, mas pra mim esse estalo só ainda não aconteceu, mas eu acho que eventualmente vai rolar. Mas é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like, caso você não seja inscrito, se inscreve, por favor, e pra não perder o costume, um beijo. The rhymes will heal 'cause I believe in music. In times of need I won't believe